Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Bíblia Aberta, edificando vidas através da palavra de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece a escatologia individual? Você já estudou sobre esse assunto? Se ainda não, fique aqui comigo. Em 10 minutos eu vou te trazer um resumo geral do que é escatologia individual. Mas antes, quero pedir a você, está aqui pela primeira vez, aqui embaixo, tem um botão vermelho, clica nele, te inscreva no canal e venha fazer parte dessa família. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais um conteúdo. Só lembrando você que toda terça-feira de dezembro de 2022 nós estamos tratando de algum assunto escatológico e hoje vamos falar da escatologia individual. Então vamos lá. Eu quero começar, tá bom? Te apresentando aqui os objetivos dessa aula. O objetivo aqui é apresentar um breve resumo da escatologia individual para que você tenha uma noção desse assunto, já que este assunto é desconhecido por muitos cristãos. Não é muito comum você ouvir esse ensinamento nos púlpitos das nossas igrejas. Eu quero trazer para você aqui um breve resumo da escatologia individual. Olha só, o que nós vamos estudar nessa aula, nesse vídeo? Uma breve introdução, eu vou trazer a definição do que é escatologia individual. Também vamos falar exatamente de algumas perguntas, né, que são respondidas quando você estuda a escatologia individual. E também eu vou falar para você o que estuda esse assunto, que estuda essa disciplina, a escatologia individual. Então é exatamente isso que eu quero apresentar para você aqui nesse vídeo em 10 minutos. Então fique aqui até o final, vai ser um conteúdo muito enriquecedor para a tua vida espiritual. Nós vamos começar, certo? Eu quero te fazer uma breve pergunta antes de entrar no conteúdo. Eu quero perguntar para você: você já conhece ou você já estudou a escatologia individual? Se ainda não, deixa aqui nos comentários aqui embaixo, eu quero saber a tua resposta, se você conhece, se você já estudou ou não. Vamos para a nossa introdução, trazendo aqui as considerações iniciais. Então, olha só, a escatologia ela pode ser dividida em dois segmentos. Nós temos a escatologia geral e temos a escatologia individual. Na terça-feira passada, nós estudamos os tipos de escatologia. Se você não assistiu esse vídeo, aqui em cima está aparecendo a recomendação para você. Eu peço que você assista depois desse vídeo e eu vou deixar ele também na recomendação final para que você entenda os tipos de escatologia. Aqui vamos entender que a escatologia tem dois segmentos, tá bom? Tem o geral e tem o individual. Então a escatologia geral, ela vai tratar acerca do futuro do mundo, de um modo generalizado, incluindo toda a humanidade. E a escatologia individual, ela vai tratar do futuro individual do homem. Então, olha só, enquanto a escatologia geral, ela abrange tudo, a escatologia individual, ela se prende unicamente ao homem como indivíduo. Então, é importante você conhecer esse conceito, essa distinção. Se você já sabia, deixa no comentário, eu sabia. Se você não sabia, coloque aí, eu não sabia, tá bom? Vamos lá. Eu quero também falar aqui a definição do que é escatologia individual. É o estudo, né? A escatologia individual é o estudo que diz respeito aos acontecimentos que afetarão a cada indivíduo no fim da sua jornada terrestre. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a escatologia individual é o estudo da escatologia que se preocupa em estudar a vida do indivíduo, a vida do ser humano, exatamente após o fim da sua vida terrestre. Ou seja, a escatologia individual, ela entra em cena exatamente a partir do momento que o homem deixa a vida aqui na Terra, quando ele morre. E aí nós temos o estudo do futuro desse homem, o que ele vai acontecer, para onde ele vai, o que ele faz, como será a vida dele após a sua partida aqui na Terra. É nisso que se prende a escatologia individual. Só para você observar, eu posso citar aqui alguns textos que deixam claro, certo, a escatologia individual. Quando você lê, por exemplo, o Salmo de número 90, nós temos aí a escatologia individual. Quando estudamos a primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 5, certo? A partir do verso 1 ao 11, nós temos aí também a escatologia individual. Então, ela se preocupa exatamente em estudar o indivíduo após a sua jornada terrestre.
Ok? Deu para entender? Então deixa o teu comentário aí, se você entendeu, se ficou claro, tá bom? Vamos lá, próximo ponto, quero trazer exatamente o assunto, né? O que estuda a escatologia individual, o que ela estuda, certo? Então, olha só, dentro da escatologia individual são estudados o fim da vida do homem, por exemplo, a morte física, a imortalidade da alma, o estado intermediário dos mortos, entre outros assuntos. É isso que é estudado dentro da escatologia individual. Estuda exatamente isso. Por que isso é importante? Por exemplo, na Igreja Católica, né, eles ensinam que, na escatologia individual deles, afirmam que o homem, se ele morrer salvo, ele tem o paraíso, o céu. Se ele morrer sem salvação, ele já é julgado no ato da sua morte e já é condenado e lançado no inferno. Agora, se ele morre salvo, mas não está pronto para morar no céu, ele vai para o purgatório e ele fica lá no processo de purificação. Isso não tem fundamentação bíblica, certo? Na escatologia individual bíblica e teológica, nós sabemos que o homem, ao morrer, ele fica ali no seu estado intermediário dos mortos, e nesse estado ele tem dois destinos, certo? Quando a pessoa não é crente, não é salva, melhor dizendo, não é salva, não tem a salvação em Cristo, ela não é lançada no inferno, porque o inferno, o lago de fogo, está vazio. Leia Apocalipse capítulo 20. Ela vai para uma região espiritual onde ficam os mortos sem salvação, chamado de Hades ou de Seol, que é uma região espiritual que, traduzida para o nosso idioma, ficou como inferno. Mas o inferno, literalmente, o lugar de castigo eterno, é chamado de lago de fogo. Então, quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai exatamente para essa região espiritual chamada Hades ou Seol. Quando uma pessoa salva em Cristo, ela morre, ela também vai para uma região espiritual chamada paraíso. E lá ela fica consciente, aguardando o arrebatamento da igreja. Da mesma forma que o não salvo vai para o Seol ou para o Hades, para essa região espiritual, está consciente, sabendo de tudo e também sabendo que não tem mais a oportunidade de salvação. Então é muito bom você saber disso, porque algumas pessoas pregam, tá no inferno, sofrendo, tem um demônio lá com espeto, nada disso. A pessoa está numa região espiritual, sofrendo na alma, na sede das emoções, por saber que não tem mais a oportunidade de salvação. Então a escatologia individual, ela é importante porque ela estuda isso, vai estudar exatamente o estado intermediário dos mortos, a imortalidade da alma, porque, por exemplo, os adventistas dizem que a alma fica no estado de consciente. Isso não é bíblico. A alma fica consciente. Nós temos aí o rico e o Lázaro como exemplo disso. Então, estão conscientes. A escatologia individual, ela se detém exatamente nessas questões. Por isso, é um assunto muito importante. Certo? Então, para finalizar o nosso conteúdo de hoje, o nosso vídeo, algumas perguntas que são respondidas quando você estuda escatologia individual. Primeiro, o que acontece com quem estiver vivo quando Jesus voltar, certo? Então, os salvos em Cristo serão arrebatados, os mortos em Cristo serão ressurretos, transformados e subirão ao encontro do Senhor. Quem já morreu vai para um lugar específico ou já vai para o céu ou para o inferno? Acabei de explicar a região espiritual. Tem a região espiritual para o salvo e a região espiritual para o não salvo. O inferno, lago de fogo, está vazio. Somente no juízo final, os perdidos sem salvação irão ressurgir dos mortos, serão julgados e lançados no lago de fogo. Mediante a Bíblia, o primeiro habitante do lago de fogo é simplesmente o anticristo, depois o falso profeta, e 1000 anos depois, Satanás, e depois virão as pessoas sem salvação. A pessoa física, né? A pessoa fica dormindo ou fica consciente após a morte? Consciente. Então, isso é respondido na escatologia individual. A alma dos salvos morrerá? Não, nem a dos salvos e nem a dos não salvos, não morrerá. Essas são algumas perguntas que você obtém a resposta quando estuda escatologia individual. Então, meus irmãos, se você gostou do conteúdo, quero pedir que você apoie esse trabalho, deixe o teu like, o teu comentário, compartilha com teu amigo, assim você vai estar ajudando o canal Bíblia Aberta a alcançar mais pessoas. Eu vou encerrar com uma pergunta e eu quero a resposta aqui no comentário, tá bom? Quero que você deixe a tua pergunta, se você tiver
alguma pergunta. E também quero deixar uma pergunta para você. Você já havia estudado sobre escatologia individual? O que você sabia? Deixa nos comentários que eu vou comentar a tua resposta em nome de Jesus. Até a próxima. Que Deus em Cristo nos abençoe.